Olá, pessoas lindas, boa noite. Então, mais um encontro nosso, né, do projeto 2023, Espiritualidade e as Terapias Holísticas. Hoje nós temos como convidado uma pessoa assim muito especial, né, o Fernando Soares, que vai trazer um tema assim super interessante que diz respeito, né, a todos nós e que para a gente aqui, né, acho que todo mundo já tinha se colocado, a gente conhece muito pouco, pelo menos do ponto de vista teórico, do ponto de vista de experimentar a bioenergética como uma terapia, né? A gente vivencia muitas experiências com terapias corporais, mas com a bioenergética nenhum de nós conhecemos. Então vai ser assim um prazer enorme escutar Fernando em vários aspectos, né? O que é mesmo essa terapia bioenergética, como é que atua um analista em bioenergética, e algo de muito interessante, né? Que eu acho que se eu tivesse tido essa conversa que nós tivemos no domingo, provavelmente o título não, seria um pouquinho mais ampliado, porque como eu não conhecia nem Rô, nem Eli, nós não colocamos no título a admissão da espiritualidade ao se trabalhar com a bioenergética, né? E na conversa com o Fernando, você faz alguma conexão com a espiritualidade e a bioenergética, né? Porque o meu conhecimento vai muito até esse trabalho com o corpo, né? Onde você trabalha também as suas emoções, né? Onde você trabalha várias questões suas, mas no campo da espiritualidade eu realmente não tenho nenhuma referência. E ele foi lá, sacou um livro da prateleira dele e me mostrou a espiritualidade e o corpo, né, Fernanda? Título: Espiritualidade e o corpo. Né? E eu fiz, nossa, se eu sei antes, a gente tinha ampliado esse título de hoje. Mas tá tudo certo, ele vai trazer para a gente, né, essa correlação. E antes, né, da gente, especificamente, Fernando, trazer a questão da espiritualidade, a gente vai situar um pouco ela a partir de onde surgiu esse tema da bioenergética para a gente, né? A Rô e ele estávamos trocando sobre o que trabalhar no próximo encontro, e a Rô enviou para a gente, olha aqui um material sobre as práticas integrativas. E aí, dentre as práticas integrativas, que ampliou, né, o sistema a política nacional de práticas integrativas em saúde, ela ampliou o leque de terapias, e dentre elas a constelação familiar, a terapia de florais, a bioenergética, né, entrou um pouco depois. Então então a gente lembrou da nossa querida amiga, né, que foi colega do Fernando, que nos indicou ele, a Renata, e pensamos na bioenergética, até porque a gente também queria conhecer sobre o tema. Então, assim, me veio, quando eu estava pensando nessas terapias, um pouco de algo que a gente já vem contextualizando, né, em quase todas os nossos encontros, que é assim a evolução que vem acontecendo no campo da área médica, né, do cuidado com a saúde humana, né, onde a gente passou de uma fase onde a medicina moderna, né, tratava o ser humano como um objeto, como partes, né? Ele era esquartejado e cada um cuida de uma parte, né? O psicólogo cuida das emoções, a espiritualidade, o padre, o guru, né? Cuida, e daí o ortopedista cuida, o ortopedista com sua especialidade de joelho, o outro de cotovelo, o outro vai cuidando de partes, 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 e de repente, e claro, a gente rende homenagem a essa medicina
tradicional, né, a essa medicina moderna, porque ela nos trouxe também muitas tecnologias, muito acesso a diagnóstico, né, tratamentos adequados que nos permite, né, Amélia, ter experimentado o que você experimentou e estar bem, né, estar saudável. Então, assim, honramos a essa medicina também. Só que ela não se basta, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres biopsicossociais e emocionais. E todo o nosso processo de adoecimento e de cura, ele acontece nesse ser integral. Então, acho que as práticas, as propostas das práticas integrativas, terapias holísticas, né? Eu daria esse nome, porque é a mesma coisa, é ver o indivíduo de uma forma integral, né? Um ser biopsicossocial e espiritual. Então, acho que as práticas integrativas, ela vem para somar isso, né? Por isso que ela, por um tempo, elas foram chamadas de complementares, por outro tempo, elas foram chamadas de alternativas, inicialmente, até a gente compreender que não tem nada de alternativa, ela não vem como alternativa de nada. As práticas integrativas vêm para integrar, elas vêm para se associar à medicina, né, moderna, tradicional, e trazer as suas contribuições, né, e enxergar esse ser humano em toda a sua integralidade, cuidar dele em toda a sua integralidade. Então, a despeito de muitas críticas, a despeito de ainda serem vistas como pseudociência, nós que somos terapeutas, Ana, bem-vinda, Ana. Nós que somos terapeutas, nós que já passamos por esses processos, né, de acesso às práticas integrativas, nós sabemos que elas trazem resultados concretos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, dentro dessas práticas, hoje a gente vai ter assim, um prazer enorme de ouvir um pouco de Fernando. Fernando, se apresente para a gente, por favor, e está com você agora. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que agradeço, agradecido mesmo. Ah, que bom estar aqui, prazer. Acho que eu nem vou falar muito de mim, né? Também passei por muitas coisas, muitas mudanças, muitos momentos. Como conversei um pouquinho com vocês antes, contar um pouquinho de cada uma, né? Então eu também passei por diversas situações na minha vida que me foram encaminhando também para me tornar terapeuta. Ah, rapidinho, então, em 2010 foi quando eu fiz a minha primeira constelação, então já fazem 13 anos, né? E foi um dos pontos que mudaram minha trajetória. Eu trabalhava numa empresa e ali eu saí de lá e fui estudar acupuntura. Então fui fazer medicina chinesa. Então tudo isso que a Mari falou, de olhar uma visão integral, né? Eu já entrei naquele mundo da medicina chinesa, que também faz parte dos PICs, das práticas integrativas de saúde. E, e fui me transformando. Fui ali descobrindo, percebendo. E o que eu gostava mesmo é mais da área, dentro da própria medicina chinesa, o que a gente chamava de Shen, que é o espírito. Então eu gostava de pegar, como eu não sou da área médica, né, não era médico, e esse era um medo muito grande, porque era um medo, né? Parecia que se você não é médico, você não pode, você não sabe. Você não, e no fundo a gente sabe muito mais, quando a gente começa a perceber exatamente porque a gente integra tudo. E a visão da medicina chinesa, a visão dessa medicina integrativa, ela é integral, a gente começa a perceber outras coisas. A gente começa a perceber que os sintomas que a gente sente são, na verdade, sintomas de um desequilíbrio. E nós, como um indivíduo completo, todo, nós temos um desequilíbrio. E desse desequilíbrio, diversos sintomas. Tá? Mudei um pouquinho aqui, daqui a pouco eu já entro na bioenergética, mas acho que é para explicar
a minha trajetória. E aí eu trabalhando com acupuntura, e eu sempre fui apaixonado pela psicoterapia corporal. Quando eu fazia Kung Fu, eu fazia com um professor que é psicólogo e terapeuta corporal. Fui morar fora, voltei, falei com ele nessa época, ele falou, que eu queria estudar no Centro Haitiano, não sei se vocês já ouviram falar do Haiti ou não, né? Lá que é em Curitiba, eu sou do estado de São Paulo, eu sou aqui de Piracicaba, sou de Campinas, mas estou morando em Piracicaba. E aí ele falou, faz aqui em Americana, bioenergética. Pô, bem pertinho, Americana é 30 minutos, era 30 minutos da minha casa. E, e eu comecei a estudar bioenergética e fui me apaixonando cada vez mais porque eu percebi a melhora dos meus clientes também. Eu comecei a colocar a bioenergética ali e aquelas questões que às vezes a gente equilibrava com a acupuntura, a pessoa melhorava, passava um tempo, ela voltava a sentir. Por quê? Porque a cabeça dela, o trauma dela, muitas vezes continuava ali, presente, agindo. E aí, quando entra a bioenergética no meu consultório, as coisas começam a dar umas reviradas, assim, e umas curas acontecem. Porque a cura vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro, né? Então, tá. Aí vem a análise bioenergética. Contar um pouquinho para vocês da história. Tem várias bioenergéticas hoje, né? Tem uma tal de BEM, tem o pessoal do Corpo Explica, tem acupuntura bioenergética, até que eu fiz um curso, mas essa é a análise bioenergética que está nas práticas integrativas. Então, a análise bioenergética ela vem do Freud, se a gente for analisar, porque ela é analítica, ela é análise, ela é psicanálise. Então, do Freud veio os seus discípulos, um deles era o Wilhelm Reich. E o Wilhelm Reich foi para mim, assim, um monstro das questões corporais energéticas. E ele descobre o orgulho. E quando a gente relaciona com a medicina chinesa ou com a indiana, é praticamente a ideia do Qi, a ideia do prana, né? De que está tudo, que existe uma conexão cósmica entre a gente e a natureza, que em tudo existe essa energia. E o Reich, ele vai falar do orgasmo, ele vai falar que a função do orgasmo está em curar as neuroses do nosso corpo. E ele fala uma coisa muito interessante também, que uma sociedade doente, uma sociedade neurótica, vai continuar promovendo a neurose para ela continuar existindo. Então, a neurose se recria. É um terror, né? Porque a gente acaba percebendo que a gente vive num ciclo neurótico de que se alimenta para continuar doente. Então, a gente pensa nessa visão da medicina que separa tudo, que divide tudo, que a ciência tem que ser aquele tipo de ciência específica, senão não pode ser considerado. Se a gente for perceber bem, tudo isso sufoca, tudo isso limita. E vai limitando o quê? Vai limitando a nossa respiração, vai limitando o nosso movimento, a nossa liberdade de pensar, de ser, de existir, né? E essa limitação vai limitar também a nossa espiritualidade, que são coisas que não tem como, como a gente limitar. A gente vai limitando, vai prendendo a gente. E daí do Reich, ele atendia o Lowen, que era um americano. O Reich foge da guerra, ele era comunista, depois ele deixa o comunismo, ele vai morar nos Estados Unidos, foge da guerra. Lá ele percebe que era muito legal, um monte de coisa. Tem até cartas que ele escreve falando que lá acontecia muito melhor a sociedade do que eles viam acontecendo na União Soviética, etc. Mas ele também é perseguido nos Estados Unidos, porque, eu vou até caminhar aqui, ele desenvolveu uma caixa. Eu tenho essa caixa aqui em casa também, que é uma caixa, é um acumulador orgânico. É isso aqui.
Então, ele construiu isso aqui acumula energia, a pessoa entrava, sentava, ficava ali, eu fico, né, de 20, 30 minutos de vez em quando, e a gente recebe o orgone, a gente recebe o Qi. Ali é interessante, a gente sente um calor diferente. E ele escreveu um livro na década de 40 ou 50, foi, que chamava A Biopatia do Câncer, tá? E começou a fazer experimentos, tal. E eu também tive um, um nódulo mamário um tempo atrás, antes de eu me divorciar, que foram coisas que também, essas mudanças que a gente vai vivendo na vida. E eu me tratei com a homeopatia, com a fitoterapia chinesa e uma reeducação alimentar e com a terapia. E sumiu. Foi impressionante, sumiu em 3 meses aquilo. Falei, caramba, né? Aí quando veio a pandemia eu comprei minha caixa. Eu falei, não, eu preciso de uma caixa. O Lowen, que era o paciente dele, discípulo dele, ele vai estudar medicina na Suíça, ele é americano, ele vai, quando ele volta, o Reich estava fazendo isso, estava fazendo a caixa orgânica, ele tinha mudado, porque antes o Reich, ele estava trabalhando com a vegetoterapia, que ele chamava, que era a psicoterapia corporal mesmo. Então o Reich, ele apertava a pessoa, o músculo tenso, porque ele falava o quê? Que um músculo tenso, um músculo limitado, é a neurose, porque o corpo é o inconsciente sendo expressado. Ou seja, o nosso inconsciente se expressa através do nosso corpo. Tique nervoso, forma de andar, como que eu paro em pé, como que eu fico, qual a minha postura durante a vida. Então, tudo isso vai levando a pessoa para esses pontos de travamento, para essas couraças, ele ia chamar de couraças. E ele coloca as 7 couraças principais no desenvolvimento humano. Então, a análise bioenergética vai juntar o Freud e a psicanálise do Reich, que chama análise do caráter. Então, a gente vai perceber que todas as pessoas, quando não são psicóticas, no caso, elas possuem todos os traços de diferentes caráteres, mas alguns mais fortes que outros. São masoquismo, a oralidade, sadismo, né, a impulsividade, que ele chama também, mas depois muda, o esquizoide, o psicopata, o histérico, né, a histérica ali, que vai ser o rígido. E dentro desses caráteres a gente vai trabalhar. Aí vem a análise bioenergética. A análise bioenergética, o Lowen percebe, e ele pega isso da medicina chinesa, é muito legal, que ele fala, o Reich colocava a pessoa deitada e apertava. E ele percebeu que ficar em pé trazia para ele uma conexão com a Terra, com a realidade, né? Então a gente fala muito de pôr o pé no chão. Daqui a pouco eu vou convidar vocês para se mexerem, tá bom? E se tiver alguma dúvida também, levanta a mão e pergunta, que eu acho que é até mais fácil. Ah, e ele começou a sentir uma vibração. E a vibração, o Reich falava da vibração na questão do orgasmo também. Então, tudo que está vivo, de alguma maneira, vibra. De alguma maneira vai vibrar. E ele começou a fazer em pé, começou a trabalhar com os seus clientes. E quando ele percebia algum trauma, alguma questão a ser trabalhada, percebia uma parte do caráter daquela pessoa, ele começava a utilizar dos exercícios que ele foi desenvolvendo. Hoje tem mais exercícios que a gente desenvolveu, professores, né, os discípulos dele, depois os discípulos, acho que eu acho que eu sou já uma terceira geração aí, né, do pessoal. Ele, eu tive professores que estudaram com ele, né? Muito legal isso. Ah, alguma dúvida? Dúvida, tenho dúvida. Eu me lembro que eu li um livro
chamado Despertar do Tigre, de Peter Levine. Sim, E esse livro, nossa, me abriu uma visão tão fantástica do trabalho com o corpo, né? E aí eu queria saber assim, se Peter Levine, com o Despertar do Tigre, ele também é alguma referência para o trabalho com a bioenergética. sim. Nesse livro até, né, ele mostra, ele fala da, acho que no livro ele fala também, mas tem até um vídeo no YouTube muito legal, da gazela, né, que é capturada, e a gazela capturada, ai que delícia falar disso, ela se entrega, pá, ela morre, tá na boca do leopardo. Assim, ela realmente se desconecta, ela desliga. Todo o sistema que hoje a gente está chamando aí, né, tive até uma palestra há pouco tempo que eu assisti esqueci o nome dele agora, teve a conferência de análise bioenergética, ele falou que é o do polivagal, da teoria, o Stephen Porges, ele deu uma palestra para gente. Então, sistema polivagal, a fuga, luta, né, ou aquela entrega. Aí a gazela se entrega, pá, morreu, porque vai ser muito menos dolorido se ela morrer antes de morrer. Ela já desliga, né? Então o corpo dela, puf, cai. Ali a pouco chega outros bichos, o leopardo foge e aquela gazela fica parada ali. De repente ela respira. Hum, Na hora que ela dá uma respirada, e ela percebe que ela pode respirar, que ela não está mais morta, porque ela estava ali. Passa um tempo, ela começa a vibrar, ela começa a vibrar, 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 tremer, tremer, chacoalhar, 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 como se o corpo dela estivesse retornando para a vida, como se a pulsação e o sangue estivesse voltando a correr pelas veias. E a bioenergética vai trazendo isso, porque os nossos traumas, que são os nossos medos, e a gente é direcionado pelo medo muito mais do que pelo amor, né, nos nossos relacionamentos humanos, nosso dia a dia, é muito mais fácil a gente perceber que a gente é direcionado pelo medo do que pelo amor, pela entrega. Faz sentido isso para vocês? E eu tenho, às vezes, medo de sentir algo que eu senti quando eu era criança. Então, nesse medo de sentir aquilo lá, eu deixo de fazer um monte de coisa, né? E aí vai entrar na questão da sexualidade e da espiritualidade. E a nossa sociedade ela foi criando diversos padrões moralistas que foram bloqueando também a nossa sexualidade. E é na sexualidade que a gente vai encontrar o poder mais magnífico da vida, que é a criação da própria vida, que é, né, é quando a gente faz o milagre da vida acontecer. Meus pais fizeram, eu gosto muito dessa visão, e aí como nós somos consteladores familiares sistêmicos aqui também, né, eles têm um lugar muito especial. E é a partir disso, dessa criação, que vem uma vibração, que vai se expandindo, então a célula começa a vibrar. Tudo vai vibrando, vai crescendo, vai crescendo. Então a gente vai buscar vibração. E a gente vai buscar vibração hoje. A medicina chinesa, o Rai, se eu estiver indo muito rápido também, me avisa. E o Lowen, eu quero pegar aqui, a gente fala de um lugar, eu vou usar a medicina chinesa, mas que é o céu, o homem e a terra. Aqui, no livrinho A Espiritualidade do Corpo, do Lowen, que é o pai da análise bioenergética, ele que criou, ele coloca um desenho mostrando isso, a influência do alto, do céu, da mente, do cosmos, da espiritualidade nossa. Ou seja, nossas inspirações, elas são sempre do alto. Quando a gente se sente inspirado, né? Quando a gente olha para busca algo, nosso corpo automaticamente olha para o céu. Tenho fé, ou eu tenho esperança, eu olho para o alto, eu não olho para baixo. Se eu tenho tristeza, depressão, alguma questão, muitas vezes daí eu olho para baixo, não consigo perceber. A gente vai vendo isso também nas constelações, né? Quando
tem alguém falecido, a pessoa olha para baixo, ela fica olhando para o chão, e aí a gente percebe que ela tem uma depressão, uma marca. E quando a gente está buscando uma fé, algo superior da gente, uma virtude nossa, a gente busca do alto. E a energia do Yang e a energia do Yin, que é a materialização. E no meio disso tudo, a integração desses dois é a união que vai dar no nosso coração. Aqui ele vai colocar um desenho, tá vendo? Representando um pouco essa relação entre o alto, o baixo e o centro. A gente está dentro disso. Tudo quer mais? Depois eu mando uma foto também. Então, o centro superior é a nossa cabeça, nosso cérebro, a nossa mente, as funções mentais. O inferior é a nossa bacia, as funções sexuais e reprodutivas. E no centro é o nosso coração, o pulmão e os nossos órgãos digestivos aqui. Bom, encontrar o equilíbrio entre essas forças opostas é inerente ao fenômeno da pulsação que constitui a base da própria vida. Acabei de ler uma frase aqui do livro. E a pulsação pode ser descrita como um processo de expansão e contração. Ela manifesta-se na respiração, nos movimentos peristálticos, nos batimentos cardíacos e em outras funções corporais. Ela é fundamental para todos os organismos vivos, qualquer que seja o seu tamanho. No caso do corpo humano, ela ocorre não apenas no organismo como um todo, mas também nas células, nos tecidos e nos órgãos. Então, a gente expande e contrai. E realmente, né, eu acho que é a mitocôndria que é responsável pela respiração da nossa célula. A gente é formado por milhares de células, né? Então, até a mitocôndria está lá respirando. Bom, e aí buscar a ideia da espiritualidade e como que a bioenergética vai funcionar. E a gente vai fazer um exercício daqui a pouco. Esse livrinho que eu peguei, foi o primeiro livro que eu li dele, foi muito gostoso. Foi o livro que eu mais gostei de ler dele. E ele começa o livro falando sobre o conceito de graça e espiritualidade. E eu até conversei com a Mariane, com a Mari, né? Que a gente não usa mais a palavra graça. E é como se a palavra graça começou a ser tão usada pela igreja, ó, e a gente foi perdendo a graça. Ah, isso não tem graça, né? Só que a gente percebe nas pessoas, na natureza, o que ele usa, quando a gente olha um passarinho voando, um gavião indo pegar o outro, ou alguma coisa, a gente percebe, né, um gato que vai pular, ele pula com uma graciosidade impressionante, com uma assertividade perfeita, né? O macaco sai de um galho, vai para o outro. Você fala, meu Deus, como é que aquele bicho acertou o galho e não caiu, né? Porque se fosse eu em cima de uma árvore para fazer aquilo, o meu medo ia me bloquear. E aí eu ia cair do galho, ia cair no chão. Não ia conseguir fazer tudo aquilo. Porque eu fui me limitando. Enquanto aquele que está conectado com a própria natureza e a natureza está num estado de graça. Olha que bacana. Então, quando a gente entra em contato com o nosso corpo e percebe o que o nosso corpo é realmente capaz de fazer, percebe e vibra e vivencia o próprio corpo e reconhece que a gente é unido, que o nosso espírito, que nossa mente não pode ser dividida, porque aonde mora a minha mente? Dentro do meu corpo, né? Então, muitas vezes a religião foi lá e separou o sexo da razão, da cabeça, da espiritualidade. Como que ele foi fazer isso? Isso foi criando as neuroses dos seres humanos como um todo. Vou ler mais um pedacinho ali, ó. Se aceitarmos a ideia de que os seres humanos são criaturas espirituais,
também teremos que admitir que a saúde está relacionada com a espiritualidade. Estou convencido de que a perda do senso de ligação com as outras pessoas, com os animais e com a natureza resulta numa séria perturbação na saúde mental. Em nível cultural, chamamos essa perturbação de anomia. Em nível individual, descrevendo-las como a sensação de isolamento, solidão e vazio, que pode levar à depressão ou, em casos mais graves, a um retraimento da natureza esquizoide. O esquizoide, ele esquiva, ele foge, né? Então, é perceber isso. E a gente vai perdendo a ligação com o self corpóreo, que ele chama. Essa falta de sensibilidade corporal está por trás da depressão, está por trás do estado esquizoide. E ela se deve a uma redução da vitalidade no corpo. Então, quando eu perco a vitalidade do meu corpo, eu estou perdendo também a minha conexão com o meu espírito, com a minha essência. E aí eu vou me desconectando, eu vou criando bloqueios e, e por aí vai. E vou perdendo a conexão maravilhosa que é. Aí eu gosto de falar com uma coisa que a bioenergética trouxe para mim também, que eu achei muito legal. Eu trabalhava num centro, uma época espírita. Eu nunca fui espírita, não foi o meu background, eu não cresci numa família espírita, mas eu trabalhei um tempo. E aí eu via, descia as coisas, né, pessoal, e misturava tudo lá no centro que eu ia. Era mó legal. Eu sentia às vezes umas coisas vindo também, mas eu nunca gostei tanto. E quando eu entrei na bioenergética, eu comecei a ficar meio perturbado lá, nesse trabalho. Percebia que eu acabava brigando mais com a minha esposa, ela também comigo. Quando a gente parou, nós dois melhoramos muito até no relacionamento. Mas eu percebi o quê? Que eu tenho que encarnar no meu próprio corpo. Sou eu, é o meu espírito que tem que controlar isso aqui, é o meu espírito que tem que me preencher. Sou eu, para que eu possa então me abrir. Se eu permito que outros entrem, eu perco a principal presente que Deus deu para mim. Na bioenergética a gente não vai talvez usar Deus por ser psicanálise, por ser tratamento e tal, mas eu vou. Ah, que foi a minha vida, que é o meu corpo, que eu sou o grande responsável por isso. Então foi trazendo para mim essa consciência de que eu preciso estar no meu corpo. E que só assim eu vou experimentar a vida. Vou experimentar as maravilhas que é a vida. E vou conseguir lutar contra os meus próprios medos, porque os meus próprios medos são os meus maiores inimigos, que vão impedir com que eu possa estar vivendo com graciosidade a própria vida. Ah, eu tô gostando do que eu tô falando, não sei como é que tá para vocês. Tô me sentindo até inspirado aqui. Tá ótimo, continue. Então, é essa busca. Como que a análise bioenergética vai ajudar a gente a liberar esses medos? Vamos precisar dessa vibração. Que a vibração vai conseguir o quê? Relaxar um pouco essas couraças, essas tensões musculares que a gente vai criando. Essas tensões musculares podem ser um glúteo sempre apertado, pode ser uma perna mais fechada porque eu estou protegendo a minha sexualidade, pode ser um corpo caído para frente, né? Muitos adolescentes começam a fazer assim, eu fiquei muito tempo assim. Então, outros que vão construindo um corpo tão forte em cima também, sabe? Mas que não respiram, que ficam grande aqui e colocam uma coisa no olho, que a gente percebe no olho, que é uma agressividade também, porque tem medo de
algo. Então vai criando ali um lugar de uma psicopatia, né, uma pessoa que acaba sendo mais manipuladora. Lógico, tudo é importante. Então, dentro aqueles caráteres que o Reich foi desenvolvendo, que o Lowen também vai falando, o esquizoide é algo que acontece muito na infância, numa infância muito novinha, que é quando aquela criança, ele sente um medo tão grande e ele desconecta. Então, chega o medo, a primeira coisa que ele faz, ele não olha para o medo, ele desvia o olhar, ele é super imaginativo, ele pensa e cria mil ideias na cabeça. Ele vive num mundo paralelo dele, ele cria um amiguinho imaginário, mas ele vai vivendo a vida ali. Muitas vezes essa pessoa se torna uma pessoa esguia, magra, alta. Por quê? Porque a energia sobe para a cabeça. Ela vem aqui, ela é imaginativa, não vai para o corpo. Muitas vezes ela pensa em mil coisas e não consegue concretizar nada, né? Um pouco mais do masoquista, que daí já é uma fase anal, uma fase oral. Oi, oral. Eu tenho muita coisa oral. Oral adora falar. Oral vai. Tem dois tipos de oral, mas ele também vai ficar depressivo com facilidade, porque ele vai sentir sempre um vazio. O oral pode ser uma pessoa que come muito, vai estar mexendo naquela oralidade dele. E pode ter acontecido quando a mãe não deu leite ou a mãe não estava presente numa fase da vida dele, né? E ficou um vazio no peito. Então, o oral vão ter algumas questões que a gente vai perceber, desde o tamanho da boca, tamanho do punho, tudo isso. Por quê? Porque o corpo é o inconsciente sendo expressado, sendo desenvolvido durante nosso dia a dia, do nosso desenvolvimento. Cada dia é um dia único, né? Então, a gente vai sendo criado. Masoquista que vai colocando a culpa em si, vai criando um corpo mais forte, mais corpulento, às vezes um quadril mais largo, às vezes apanhava mas percebia que era visto. Ou precisa ser amado, mas tem um medo tão grande também, aí entra as coisas de Lacan, um medo do gozo, um medo de alcançar o orgasmo, e aí ele fica num gozo limitado, né? Por isso que é importante a questão da sexualidade com a espiritualidade. Nesse livro aqui do Lowen, ele vai falar de Adão e Eva. Eles estavam lá no paraíso e eles viviam pelados, eles tinham espiritualidade, eles estavam em contato constante com Deus, né? Eles estavam andando lá no paraíso, oh Deus, você está por aqui agora? E eles tinham esse acesso. Até que eles comem o fruto ali. E o que que acontece? Como é que Deus sabe que eles comeram? Que a igreja fala, né? Porque eles tamparam o sexo, eles estavam com vergonha de serem quem eles eram. E eles escondem o seu próprio sexo. Aí é o corte da espiritualidade com o corpo. Não sei se vocês já pensaram nisso dessa maneira ou não, né? E aí eles são expulsos do paraíso. Mas calma, eles tiveram vergonha da própria sexualidade. E ali eles se encobriram, e ali eles perderam esse contato. Então eu acho isso bem interessante. Acho que tá bom de fala aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Depois eu quero fazer um exercício. Ah, então, eu vou voltar um pouquinho para o que eu tenho de lembrança do Peter Levine. Ele trabalha com traumas, né? Traumas, registros de traumas no corpo, né? E é muito legal quando traz o exemplo da gazela, você traz o exemplo da gazela, ele fala que esse animal, na hora que ele vive aquela situação de estresse, que pode ser qualquer trauma na vida da gente, né? E trauma, a gente não precisa pensar em trauma só como algo muito grandioso. É como cada um de nós registra.
às vezes algo que o nosso adulto pensa em relação à que nossa criança viveu e a gente minimiza, de repente, quando a gente faz um trabalho mais profundo de autoconhecimento, você percebe o quanto que a criança sentiu de forma dolorosa determinadas circunstâncias e registrou como um trauma, né? No caso do Impala, que ele fala desse trauma, ele fala de que nós, seres humanos, o animal, como o Fernando falou, o animal viveu aquela situação ali de perigo, ele viu que não dava para fugir, ele congelou. E essa é uma reação nossa também. Diante de uma situação de perigo, você ou foge, ou enfrenta, ou congela. E quando você. E numa situação dessa, fisiologicamente, o nosso corpo libera marcadores biológicos, adrenalina, né, e outros mais que eu não me lembro o nome agora, libera esses marcadores biológicos e isso é tudo fisiológico e também energia. A gente libera uma carga de energia muito grande. O que é que o animal faz? O animal, quando termina de viver essa situação de estresse, ele vai lá como o Fernando falou, vamos lá, vibra, 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 vibra. Quem não já viu um animal fazendo isso, né? Se vibrando. Com aquilo ali, ele libera toda essa carga de energia que ficou presa naquela situação de estresse. E aí o animal, ele não tem medo. Então ele não tem um registro traumático da situação. Porque senão ele não saía de novo, ele ia ficar trancadinho, escondidinho lá, né? Mas nós temos o medo. Então a gente evita qualquer situação que possa nos levar novamente àquela situação de perigo. E aí, o que aconteceu? Aquele congelamento que a gente viveu naquele momento, né, desde o útero materno até, né, a vida inteira, a gente trava essa energia no nosso corpo. Essa energia fica ali travada. E então, aí, o trabalho de bioenergética, talvez, e aí me confirme, Fernanda, eu só estou elucubrando em cima do que eu me lembro do livro, faça isso também, né? Assim como a microfisioterapia, que percebe esses registros no corpo, né? E muitas vezes, assim, quando a gente para pensar nas terapias, é uma pena os conselhos de psicologia ficarem brigando tanto com as práticas integrativas, porque a psicologia mais tradicional ela trabalha muito com, né, com a mente, com as trocas, com a percepção do que viveu e as emoções, mas não trabalha com essa corporeidade, com esses registros que ficaram aí. E aí você tem uma limitação nos trabalhos terapêuticos. Quantas vezes você tem uma pessoa que anda e anda e anda no trabalho terapêutico anos e anos e anos e anos e não consegue, às vezes, sair, né, do lugar, ou avança muito pouco. Então, essa ideia de complementar as práticas, sabe? De experimentar formas diferentes de terapias, para mim, assim, é algo de fantástico que a gente está criando nesse mundo. Sim. Pensando nisso, Maria, é o lobby farmacêutico, né? O lobby da indústria farmacêutica que, querendo ou não, hoje patrocina a psicologia apenas comportamental, né? Que é uma que tem grande, que teve aí no Senado essa semana que passou, alguns médicos com alguns discursos para pegar a acupuntura apenas para eles, como se fosse uma propriedade médica moderna, e é uma coisa que tem mais de 5.000 anos, se a gente for ver, e tem uma visão completamente diferente. A visão da medicina chinesa é muito conectada com a visão da análise bioenergética. E, infelizmente, esse lobby, né, esse lugar do dinheiro, ainda impossibilita a gente de descobrir nossos novos caminhos e a nossa liberdade de ser. Eu acho que está ligado com a graciosidade do nosso corpo.
A bioenergética, sim, ela vai trabalhar exatamente nesse medo, nesse trauma, e vai buscar essa vibração. Ela vai buscar uma pulsação dentro da gente. E são várias formas. Muitas vezes a gente tem um choro guardado aí dentro da gente de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos. E aquele choro está lá guardado. Ou seja, aquele choro não pôde ser vibrado. A primeira coisa que acontece quando a gente vê um bebê começa a chorar, uma pessoa começa a chorar, ela já começa a segurar o choro, né? Porque a gente aprende que não pode chorar. Uma pena. Mas a gente olha, a gente percebe que o quê? Tá tremendo. O queixo. A gente olha para alguém, o queixo está tremendo. A gente está assim. E se vocês fizerem aí onde vocês estão, colocar os dois pés no chão, firme no chão, é importante pôr os pés no chão sempre. Para que a gente possa crescer e ter asas, a gente tem que ter raízes profundas, né? Então, tentem vocês a forçar um tremor no queixo. Joga o queixo para frente e tenta tremer o queixo. Tenta ver se você consegue fazer uma vibração involuntária no queixo. E se vier, comece a perceber que a emoção começa a tomar posse do seu corpo. Percebe se vem alguma emoção, né? Eu acho que a Ana Lúcia sentiu algo, sentiu uma emoção. Vê se alguém sentiu alguma coisa. Pode falar? Compartilha? Pode Pode. falar? Sentir raiva. Sentiu raiva. Mais alguém? Ansiedade. Ansiedade. Isso. Então você vê como. A gente não ficou 2 minutos, a gente não ficou 1 minuto. E de repente subiu já na Ana a raiva, na Rosália uma ansiedade. Às vezes pode subir um medo, uma tristeza. Então, isso é algo que está presente em vocês, que precisa sair, porque está presa. Que é o caso da impala, da gazela, né? Que ele chama de impala, é uma impala. Tem até um vídeo no YouTube, eu encontro, mando. Então, trazer esse lugar. E na análise bioenergética, como é uma psicoterapia também, a gente vai conversando e vai percebendo, e de repente a gente propõe para o nosso cliente fazer um movimento. Eu estou fazendo um movimento bem simples aqui, que foi tentar tremer a boca. Vou trazer um outro de boca. Abre a boca e solta a língua. E tenta ficar com a língua para fora. Percebe se é difícil, se é fácil. Percebe se a sua língua está tremendo. Percebe como é isso. E deixa vir a emoção que vem. Não tenta controlar, não tenta pensar o que é, só permite que a emoção flua. Ah, ah, fica um tempo assim. Vai percebendo se algo vem, se alguma emoção chegou até você.
Se algum sentimento, se alguma lembrança chega até você. Mantém a língua para fora, né? Ah, e se alguém sentiu algo, quer compartilhar, Mas para mim veio um sentimento de vergonha muito grande. vergonha, Vergonha. Vontade de, sabe, de ficar assim, travada. né? A vergonha leva a gente para um lugar muito difícil de isolamento, né? E às vezes, quando a gente não ouviu assim, põe a língua para dentro, fica com a língua fica babando, X, né? E a gente impediu isso de acontecer. Alguém mais sentiu alguma coisa que subiu, que possa ser expressado? Eu senti Medo, medo. Medo. Medo, e como se fala, diz, como se eu ouvisse assim, deixa de ser boba, põe essa língua para dentro, fecha essa Tris- boca. É isso. Tristeza. tristeza. Vergonha também. Senti vergonha também. A Roseli, Eu senti medo. medo. E a minha barriga, ela comprimiu. Sabe quando você quer se proteger? Uhum. Senti muito medo. Eu senti uma vontade de chorar aqui no começo, daí eu fui falando, fui tirando essa vontade. A primeira vez que eu fiz esse movimento, nossa, eu chorei. E olha como é simples. A análise bioenergética não é assim, eu tô pincelando, sabe? Eu tô falando, olha, então, de repente, durante uma sessão de terapia, a gente percebe uma tensão na boca da pessoa, percebe que ela segura muito, ou enquanto ela fala sobre um assunto específico, de repente a gente, vamos ficar assim um tempo. E aí vem o sentimento, vem a emoção que precisa ser trabalhada, que precisa ser liberada, que precisa ser libertada. E eu gosto muito, e aí eu vou juntar com a constelação, porque eu acho que eu estou no meio de consteladores também, e eu gosto de juntar. Quantas vezes a gente não se gruda a alguém e mantém aquilo? E aí a gente na constelação fala, eu te libero. É isso que a gente faz com essas emoções, a gente precisa liberar essas emoções de dentro de nós. A gente precisa perder essa vergonha. Senão, ela vai perseguir a gente. E o sentimento vai se tornar maior do que ele realmente é. Tá. Agora eu vou convidar vocês, então, para a gente ficar em pé, quem puder. Todo mundo pode ficar em pé? Legal. E nesse ficar em pé, de preferência, se puder ficar descalço, é melhor. E a gente vai colocar os pés na mesma abertura que os nossos ombros. E os pés olhando para frente. Então, se os nossos pés ficam a tendência a ficar aberto, a gente vai pôr eles para frente. Se ele tem tendência a ficar fechado, a gente vai pôr eles para frente, com os quase que os dedões querendo um olhar para o outro, mas os pés olhando para frente. E aí eu quero que vocês percebam o corpo de vocês um pouquinho. Percebam como é ficar em pé. Respirem fundo. Respirem fundo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, mas não precisam responder. Mas a minha pergunta é: como está o seu joelho?
seu joelho ele está para trás? Ele está tenso? Ou ele está destravado? Ele está leve, solto? Você sente mais o calcanhar no chão, pisando no chão, ou a parte da frente da perna, do pé, os metatarsos? Como está o seu quadril, a sua pélvica, ela está travada? Você consegue rebolar? Para você rebolar, você mexeu no seu joelho, ele mudou de posição. Como estão os ombros, o peitoral? Isso. Como estão os braços, as axilas, o cotovelo, o pescoço, a cabeça? Isso. Percebe o seu corpo por um instante? E agora eu vou convidar vocês a realmente destravar o joelho. Não é dobrar o joelho, é só destravar. Então, quem estava com o joelho para trás, destrava. Que não é nem para jogar. Se eu jogo ele para trás, eu impeço o fluxo. Se eu jogo meu joelho para trás, eu sinto que meu peso está mais no meu calcanhar. E se meu peso está no calcanhar, eu estou com o joelho para trás, e chega aqui um tigre, um leão, uma cobra, como é que eu vou levantar a perna para correr? Não, eu vou travar o corpo e vou cair. Não é? Então, se eu estou com o joelho para trás, se eu preciso tirar a perna rápido, eu tiro. Se eu preciso pular, eu consigo pular. Agora, se eu estou com o joelho travado, eu bloqueio a minha pelve, eu bloqueio a minha lombar, eu bloqueio a minha sexualidade, eu bloqueio a minha conexão do meu cosmos com a minha materialidade, com a Terra, com a minha existência. Tá? Então, com o joelhinho solto, eu vou convidar vocês a gente pulsar no centro. Vamos trazer, então a gente estica, alonga o braço, traz do céu até o coração, do coração para o chão, traz do chão até o coração, do coração para o céu. Faz um pouquinho isso, com a respiração, até que vocês possam sentir como se estivesse segurando uma bolinha. Isso, sem essa bolinha. E aí eu vou convidar vocês a perceber se existe, se vocês sentem essa bolinha. E a gente vai inspirar, a gente vai abrir, e expirar, a gente vai fechar. Quando eu inspiro, eu expando. Eu expiro, eu contraio. Você pode ir aumentando essa esfera, essa bola. Percebe se o seu joelho também expande com você, o peito, as costas. Como ir se integrando e conectando com o seu pulsar, a sua respiração. Percebe que quando eu expando, eu também me conecto. Agora a gente vai fazer uma brincadeira, olhando para a tela um pouquinho. Então, eu vou me conectar com as pessoas na tela. Depois eu solto o ar, fecho e vou me conectando. Então, com o olhar agora, cada um vai se conectando um com o outro. Isso. Então, eu expando, eu vou ajoelhar. Eu expando. Percebe como é se conectar com o outro na expansão e na contração.
Percebe que você pode pular, você pode confiar no outro. Quando a gente se abre, a gente confia. Mas a gente logo pode se fechar também. Percebe que isso vai mexendo com você, como é que é esse contato. Gostei que a Aparecida deu uma bocejada é sempre legal. Ah, isso, vai percebendo esse movimento. Eu posso me abrir para o mundo, mas eu também posso me fechar. Eu posso me abrir para alguém, eu posso me fechar para algo. Isso é importante. Mas trazer para a gente essa flexibilidade é importante. Porque se eu ficar apenas fechado, eu vou convidar vocês, tentem se fechar, fecha a mão, fecha o corpo. Vê como é que é respirar agora quando você fecha a mão. Tenta respirar. Ficou mais difícil para vocês também? Né? Então, abre, solta um som. Ah, 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 isso. Se abre. Percebe isso. Percebe como é bom se abrir. Perder o medo. Poder se entregar. Isso, né? Poder se entregar. E esse é um dos maiores medos que a gente tem. Porque se eu me entrego, eu vou mostrar minha vulnerabilidade. Se eu me entrego, ele pode me machucar, aquela pessoa pode me ferir. Se eu me entrego, mas no ato de se entregar, a gente também encontra um ato de prazer. A gente tem medo da dor e a gente busca o prazer. E essas duas coisas são muito parecidas. Então, o Lowen fala que a minha capacidade de sentir prazer é a mesma capacidade que eu tenho de sentir dor. Né? Não que uma coisa é separada da outra, mas se eu tenho muito medo da dor, eu também tenho muito medo do prazer. Aí eu limito a minha vida. Eu vou limitando a minha vida. E eu vou aceitando muitas coisas, vou aceitando muitos padrões, muitas coisas que vão gerar em mim doenças. Que aí eu gosto da medicina chinesa, que fala que as doenças são, assim, em grande parte causadas por uma estagnação, por um bloqueio. E esse bloqueio vai gerar um vazio, vai gerar uma estase, vai gerar algo dentro do meu corpo, porque eu tenho um bloqueio, a energia não vai fluir, eu paro de vibrar, a energia não flui, eu vou criar uma doença, eu vou criar algo que me impossibilita. Vou criar uma doença mental, vou criar uma neurose, uma psicopatia, uma ansiedade, o TDAH, hoje famoso, né? Vou criar, às vezes, uma bipolaridade, porque, de alguma forma, o fluxo da energia não está fluindo. Então, eu gosto muito desse exercício, porque ele traz para a gente uma abertura muito boa e uma percepção muito legal de saber até onde a gente pode ir, de até onde eu me sinto seguro. Às vezes, quão seguro eu me sinto com aquela pessoa? A gente pode fazer até um teste. Aí parece que eu chego aqui e já tenho que parar. Não, aqui tá bom, não consigo me expandir tanto. Mas é percebendo quanto mais eu posso me entregar, me avançar, e quanto mais eu preciso me fechar. E estar preparado para esse movimento. Como é que foi para vocês fazer esse movimento? Dá uma liberdade, expandir. Expandir. A gente pode mais, né?
gente pode entrar em contato com essa vida que está fora da gente, com esse amor que existe em volta. Uhum. Libertador. Libertador? Eu, É. eu percebi que no começo eu estava bem, quando você falou do joelho, o meu joelho estava extremamente duro. A hora que você, eu não tinha percebido, a hora que você falou, eu percebi, né? Como, olha, percebe seu joelho, estava extremamente rígido, estava firme. Aliás, eu tenho esse costume, e isso está sendo muito mais frequente. Antes eu dormia no frio, muito assim, como eu falo, contraída, e eu acordava de madrugada com dores, mas eu associava a temperatura, que estava muito frio, e eu me encolhia demais. Só que agora está acontecendo em qualquer época, até mesmo no calor. Eu acordo, às vezes eu estou abraçada em mim mesma, assim. E às vezes eu acordo me sufocando porque eu tô me agarrando. E eu acordo com muito calor e tá tudo duro. O joelho, os cotovelos. Então, eu sinto que essa rigidez tem aumentado. Durante o dia eu não percebo no meu dia a dia no trabalho, mas na hora que eu durmo é fato. Eu acordo com dores, às vezes, por conta dessa rigidez. E isso diz muito, né? A gente vai perguntar, né? O que que você está segurando tanto? Para onde você está indo? Onde você gostaria de estar sentindo? Talvez, talvez é uma questão intrauterina. Talvez você está se protegendo ou se fechando de algo também. Mas você percebe quando você faz esse movimento, você respira menos, Uhum. né? E se a gente não respira, adoro falar isso para os meus pacientes também. A gente fica dias, 40 dias sem comer, a gente consegue. Eu nunca fiz isso, mas a gente consegue. Sem beber, uns 3 dias. Ou seja, se eu não beber nada por 3 dias, eu vou morrer, né? Mas sem respirar, quanto tempo? 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos, né? E, e a gente vai vivendo uma vida com tantas tensões que a gente não respira. A gente só superficialmente respira. A gente não se entrega para essa expansão. Isso vai criando limitações e a gente não está respirando porque se a gente respirar, a gente vai entrar em contato com o que a gente talvez não queira entrar em contato. Por isso, respiração é tão importante no trabalho bioenergético, no trabalho de medicina chinesa. A respiração, ela nos mantém vivos, ela nos conecta, né? Alguém mais sentiu algo? É legal conversar sobre isso, mas vamos ver mais movimentos também. Eu senti liberdade, engraçado, né? E a liberdade de poder me abrir quando eu quero e me fechar quando eu quero me proteger. Uhum. Foi bem tranquilo nesse sentido. É muito gostoso saber disso, né? É, é bom, é libertador. Bom, deve ser muito, muito Sobretudo gostoso. sobretudo para o Eneatipo 2, né, Rô? Oh, Que nossa, só doa, doa, doa. só dor, só dor. Ai, Só se abre para o outro. Muito bom. Tá, de saber fechar é importante também. sim, se proteger é importante. Mas viver se protegendo, Não é não bom. dá, não. Tem que ter o equilíbrio. Exato. Hum. É, eu
Esse exercício eu não vou falar que foi eu que inventei, mas porque não deve ter sido mesmo. Mas ele me veio muito forte quando eu assisti um filme, um documentário, se vocês tiverem no Netflix, assistam, que chama O Professor Polvo. É lindo. E no Qigong, né, na medicina chinesa, a gente fazia movimentos de expansão assim, fechava, sempre com o olhar. E aí eu trouxe essa ideia, eu tenho certeza que não foi só eu, mas na minha mente, um dia eu falei, nossa, eu vou fazer isso e associar com aquilo. O polvo, alguém assistiu esse filme, Professor Polvo? Ninguém assistiu? Gente, assistam. Eu vou dar um spoiler aqui. Mas o polvo, ele, ele tá lá desconfiadão, né? É a história de um documentário de um mergulhador. Ele era cineasta, assim, ele fazia filme mesmo, fotógrafo. E ele decidiu que ele ia filmar o mar, lá onde ele estava morando. Ele entrava, ele começou a criar uma relação com um povo. Ele viu aquele povo, no dia seguinte ele entrou de novo, ele começou a entrar. Então assistam esse filme. E esse povo, ele vai se relacionar com aquele ser humano. Eles vão criar um vínculo. É lindo mesmo esse filme. E eu associei esse exercício de expansão e de fechar com a história desse povo. É, e é muito isso mesmo, é poder se abrir, mas também saber se fechar, né? A bioenergética é isso, a espiritualidade também é isso. Se eu estou fechando minha respiração, eu estou bloqueando a minha inspiração. E quando a gente está inspirado, né, a gente está recebendo a graça, a gente está vindo, aquilo está sendo palavras, às vezes, o poeta está inspirado. Por quê? Porque ele está conectado, ele está em conexão com o próprio ser, com a própria vida, com o próprio self. A gente acaba trazendo para o alto como se estivesse fora da gente, mas na verdade está aqui dentro. Porque a sensação é fora, mas é dentro, né? E eu acabei não falando da sexualidade, não tentei buscar vibração, mas eu acho que tá bom demais já. E por aí vai a bioenergética, gente. Às vezes a gente chuta, esperneia, sabe? A gente visita as nossas dores de um novo lugar. E aí a gente consegue criar uma nova sinapse no cérebro, um novo caminho. A gente entender que não precisa mais ser daquele jeito. Mas a gente precisava expressar aquilo, a gente precisava tremer aquilo, a gente precisava soltar. Por isso que a gente faz som, busca som, a gente, e o som vibra, né? Os indianos vão aquela som da vibração do universo. A bioenergética vai fazer isso também, né? A medicina chinesa vai falar que cada canal, cada meridiano, cada órgão, cada elemento tem um som. O riso, o choro, o canto, o gemido e o berro. Por quê? Porque vibra e está relacionado com um órgão. É isso. Tá bom já. Muito bom, Fernanda. Na nossa conversa de domingo, eu estava falando para Fernando que eu me apaixonei por essas práticas corporais, terapêuticas corporais, não só depois que eu li esse livro do Peter Levine, mas quando eu mesma comecei a experimentar na minha vida vários movimentos, né, movimentos corporais, não sei se dentro da linha da bioenergética, mas de trabalhos corporais, terapêuticos corporais, e em todos os trabalhos que eu fiz, era quando eu trabalhava o corpo
era quando mais eu conseguia, sabe, entrar nos meus processos terapêuticos de fato. Então, para mim, qualquer experiência que eu vou fazer com grupos, eu sempre inicio com alguns trabalhos corporais. Então, para mim, a bioenergética é uma grande referência. E agora, conhecendo um pouco mais, né? Somos super gratos, Fernando, Li, Rô, se coloquem aí, se desejarem, quem quiser se colocar. Nós somos super gratos por você ter se disponibilizado a estar aqui com a gente essa noite. Muito bom. Nossa, eu agradeço muito, muito, aprendi muito, foi muito bom. Gratidão pela sua disponibilidade, né, de estar compartilhando todo esse conhecimento, né, e de uma forma tão simples, né, porque às vezes falar de Reich não é tão simples assim. LOL também. Eu já li, não é tão simples, né, mas eu achei muito bom. Gratidão. Obrigada, Fernando, foi incrível, que aula maravilhosa. Aprendi muito, tenho certeza que todas nós amamos. E eu já tinha escutado muito falar, né? Até você citou do Corpo Fala. E eu cheguei até a fazer uma vez uma consulta para entender, mas hoje a sua aula foi incrível. E assim, você realmente gosta, né? Então você se empolga, você fala com amor, coisa linda. Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. Gratidão, gratidão. E a todos vocês, mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada. Gratidão, gente, a cada um de vocês que estão aqui com a gente. Muito obrigada, gratidão, é sempre. Obrigada, Fernando, por tudo que nós aprendemos. Eu acho que poderia ter voltado de novo, né? Ainda temos perguntas para fazer e aprender, né? Sim. Gratidão, Fernando, gratidão, Mari, pelo convite. Eu nunca tive contato assim, já ouvi falar, mas né, é a primeira vez e foi muito bom. Me despertou muita coisa boa. Gratidão. E a Mari, Boa gente noite, Aparecida, obrigada por ter chegado. Tava com podemos saudade de tirar uma, você. podemos tirar uma foto antes de todo mundo ir embora? Vou pôr um Sim, coraçãozinho aqui. Sorria.